Joia, boa noite então, galera. Vamos iniciar mais uma aula. Olha só, eu coloquei aqui, tá vendo? Link da playlist do YouTube de vídeo de modelagem de dados. Criei no YouTube, lá no meu canal, né? Se vocês quiserem se inscrever, vocês conseguem. Então, por favor, se inscrevam. Lá vocês vão ver que eu tenho uma playlist para a turma de vocês, ó. IFES 2020.2, modelagem de dados. Existem outras playlists, né? Deixa eu ver aqui, playlists, se a gente vir aqui, tem outras sobre, né, modelagem de dados. Essa modelagem de dados tracinho, ela é modelagem de dados por integrado, certo? Já tem vários vídeos aqui de várias semanas de aula. E aí, se vocês quiserem assistir também, enfim, algumas coisas que vão estar sendo discutidas aqui, né, que foram passadas aqui nesses vídeos, também vão ter nos que a gente vai estar vendo, né, nesse conteúdo aqui de modelagem. Mas o que nos interessa nesse momento é que eu criei essa IFES 2022, modelagem de dados. Vocês podem acessar e ver o vídeo ou a aula de semana passada. Então, sempre que vocês quiserem acessar a playlist, só vir aqui, certo? A questão de se inscrever e ativar aquela notificação é que quando eu postar aqui, vocês vão estar acompanhando, né? E aí, o que acontece? Deixa eu vir aqui na semana 3. Tá vendo? Eu coloquei o link. Tem na URL, ou tem a URL da playlist, os vídeos eu vou estar disponibilizando na playlist, certo? E também, né, eu estarei colocando aqui sempre que possível. Pode ser que eu esqueça de pôr aqui às vezes, mas vai estar lá na playlist, tá bom? Certo? Então, aula passada, né, a gente viu que a gente chegou até a ver dados estruturados e não estruturados. Não é isso? Se a gente colocar para reproduzir aqui, ó, a gente vai ver que no finalzinho, né, a gente falou aqui do cadê? Desse material dos bancos de dados, que é esse material aqui, ó, certo? E aqui no final a gente tem, então, o nosso modelo conceitual, que a gente vai desenvolver isso aí ao longo das nossas aulas. Hoje eu vou, então, passar esses conteúdos 4, 5 e 6, certo? Para vocês, né? Não sei se vai dar tempo de ver todos. Eu já vou passar a atividade para vocês estarem fazendo. Então, a partir de agora, a gente vai ter um monte de atividade para fazer. E aqui, se vocês olharam, o que vai acontecer? Eu marquei aqui no AVA as datas de algumas questões. Olha só, a gente tem essas aulas, né? Aqui a gente tem uma prova, aqui a gente tem a última semana letiva, aí dezembro, essa semana a gente não tem aula mais, essa não tem aula, janeiro inteiro sem aula, e aqui em fevereiro a gente retoma as atividades nessa semana, e aqui vocês fazem a entrega do trabalho, certo? Na semana 20, semana 21, depois tem a prova. Nessa semana aqui tem uma semana de carnaval, que eu acho que eu pulei ela, se não me falha a memória. E aí, aqui embaixo a gente tem, né, então a semana de a recuperação final lá nessa semana na última semana referente a esse, né, bimestre, certo? Então, se tiver alguma dúvida, claro, pode ter alguma alteração ao longo do período, né, que a gente for caminhando, mas eu já vou deixar meio que alinhado essas questões aqui para vocês verem as datas corretas das atividades e tudo mais. Tá ok? Então, vamos abrir aqui os conteúdos, deixa eu fechar isso aqui. Princípios elementares da modelagem de dados, tipos de banco de dados, atribuições de dados. Algumas coisas, principalmente esse tipo de banco de dados aqui, a gente já falou sobre eles. O relacional, o de redes, o hierárquico e o objeto relacional, né? Mas, de qualquer forma, eu vou estar passando sobre, né, passando essas informações novamente. Então, vamos lá. Começando, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou colocar aí no chat, tá, galera? Modelagem de dados, princípios elementares da modelagem de dados. Vamos entender o seguinte: o que é modelagem de dados?
Modelagem de sistemas, tanto a nível funcional quanto a nível de dados, é um requisito fundamental para a obtenção de produtos de software de maior qualidade e confiabilidade. Pensem na construção de um prédio. Vamos construir um prédio de 35 andares. Beleza, eu posso construir um prédio de 35 andares sem uma planta? Posso. Né, se ninguém embargar ele, mas provavelmente será embargado, né? Mas quais as chances desse prédio, se for construído, cair? Muita. Eu não tenho nenhum modelo, não tenho nenhuma estrutura, eu não tenho nenhum conceito definido. Então, a modelagem de dados, ela é algo fundamental porque a modelagem de dados, né, numa metáfora, um prédio, a construção de um prédio, ela é simplesmente a planta, né, a estrutura, o projeto, o projeto de engenharia desenvolvido. Então, esse cara que a gente chama de modelo, esse modelo ele vai funcionar como uma planta do nosso projeto, uma planta do nosso prédio. No caso do banco de dados, ele vai ser todo o mapeamento, toda a base, né, de dados do nosso sistema. E o nosso sistema vai consumir esses dados direto ou indiretamente, através de APIs, através de aplicações, enfim. Tudo isso, então, são possibilidades, né, possibilidades que a gente vai adquirir com um modelo de dados bem desenhado. Então, a gente precisa que, no processo de desenvolvimento desses modelos, a gente tenha a maior atenção possível, né, e o maior capricho para poder realmente construir modelos que possam, de fato, né, cumprir o propósito que ele precisa. E chegar lá na frente, a gente não vê que a gente vai ter que refazer uma aplicação ou refazer todo um banco por causa de detalhes que a gente esqueceu, certo? Então, essa que é a ideia, né, do banco de dados. Perdão, da modelagem de dados. E aí, isso é um exemplo de um modelo conceitual que a gente vai desenvolver bastante, né? Aqui eu tenho um cenário, então eu quero representar o meu cenário. Eu uso um minimundo, então o minimundo aqui, ó, devolução, empréstimo, funcionário, obra, reserva, departamento, usuário. Então, eu posso ter aqui um empréstimo de livros ou um empréstimo de algum item, certo? Então, eu quero montar um sistema. O meu funcionário, o meu usuário, a minha obra, né? Eu tenho um empréstimo, eu tenho devolução, quando eu emprestei, quando eu devolvi, qual funcionário que foi, né? Que utilizou, enfim, qual a chefia, né, vinculado ao departamento, qual a locação. Então, tudo isso aqui são cenários. A gente vai entender fazer cada janelinha dessa. Seja uma entidade, seja um relacionamento, seja a cardinalidade 0 para 1, 0 para N, ou, cadê? 1 para 1 e N para N. Não tem nenhum caso aqui de N para N. Mas são as possibilidades. 0 para 1, 0 para N, 1 para 1 e N para N. Tem 1 para N também, tá, galera? É as possibilidades ali dentro. Cadê 1 para N? A gente vai entender essas cardinalidades aqui depois, com calma, porque tem o máximo, o mínimo, mas isso é coisa tranquila. Então, olha só, arquitetura de banco de dados. Atualmente, devemos considerar alguns aspectos relevantes para garantir a eficiência e eficácia dos sistemas. Então, qual que é a ideia? É entender o que se quer na minha aplicação. O que os meus usuários precisam. Isso a gente chama de cenário, de minimundo, né? O contexto de observação. Então, a gente vai pegar esse contexto de observação, por exemplo, a padaria do Seu José precisa de um sistema de controle de estoque. Então, a gente tem que entender que a padaria do Seu José é o nosso cenário, o nosso contexto de observação, e a partir daí a gente, então, vai construir um modelo para essa realidade, certo? E aí, a gente desenvolve, então, os modelos lógicos e funcionais dos bancos, né? Do banco de dados, que pode ser em qualquer linguagem. A gente não está preocupado em usar uma linguagem específica A, B ou C. A gente quer modelar. E aí, feito o modelo, cada linguagem, né, depois vai ser implementado da forma que deverá ser feita. Então, olha só, eu devo ser capaz, né, de prever o volume de informações armazenadas a curto, longo e médio prazo.
Não adianta eu fazer um modelo que vai funcionar até 100 clientes, mas se eu tiver 1.000, ele não funciona. Então é inviável. Eu tenho que pensar se eu vou ter 10, se eu vou ter 20, se eu vou ter 100, se eu vou ter 1 milhão de clientes. E aí, tudo isso é fundamental para a gente poder ter uma noção, né, sobrecarga de sistema, para ver se nós teremos condições de atender. Então, o banco ele tem que estar estruturado para aguentar grandes volumes de informação, certo? E aí, então, eu devo ter generalidade e alto grau de abstração dos dados, possibilitando a confiabilidade e eficiência no armazenamento e permitindo a utilização de diferentes tipos de gerenciador de dados através de linguagem de consulta personalizados. Isso aqui vai ser as aplicações. Então, a gente vai montar montar um modelo que o SQL vai ser, né, feito a implementação para criar um modelo físico, e a partir daí as aplicações, aplicativos, apps, todos vão consultar essa base de dados, tá bom? E aí, o que acontece? Se a gente for pensar nessa ideia, até um pouco mais ampla, a questão até nível de aplicação, olha só, o projeto de uma interface ágil com uma rampa ascendente para proporcionar aprendizado suave ao usuário e diminuir o esforço cognitivo. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma que eu consiga fazer com que as pessoas que vão estar desenvolvendo tenham entendimento sobre aquele banco, sobre as questões que estão envolvendo aquele banco, e, consequentemente, eu consiga, né, estabelecer essas informações, estabelecer esse perfil cognitivo de uma forma muito mais clara e objetiva, né? E aí, então, a gente tem implementação de um protótipo de interface compatível com múltiplas plataformas, praticamente todo mundo consegue acessar um banco de dados. E aí, depois eu tenho a independência de implementação da interface. Eu posso escolher qualquer SGDB, igual eu falei, não importa qual, mas é algo que a gente vai, então, usar como base. Então, quer dizer o quê? A gente cria uma planta do nosso sistema, do nosso software, e a partir dessa planta, os engenheiros e os pedreiros e os mestres de obras que vão desenvolver, vão usar essa planta e vão dar seguimento à obra. Mesma coisa do sistema. Eu vou modelar o banco, os programadores vão pegar e vão desenvolver o programa com base no modelo que eu criei para banco de dados. Certo? Aqui o último ponto, né, ainda dentro dessa parte de arquitetura de banco de dados, eu tenho aqui a questão da conversão e mapeamento da diferença semântica entre os paradigmas utilizados no desenvolvimento de interface. Que é aquela coisa, eu vou usar orientado a objeto, eu vou usar servidor de dados correlacional, programação de aplicativos, eu vou orientar objeto, enfim. Eu tenho que saber que, independente do que eu for desenvolver, da linguagem que eu for usar, da forma como eu for escrever meus algoritmos, eu tenho que consultar o banco, consumir informação. E essa informação ela tem que ser, né, acessível a todos de uma forma clara, objetiva, para que eu possa, então, né, construir o banco independente da aplicação. Então, o banco está funcionando independente da aplicação. Posso trocar minha aplicação depois, eu posso fazer qualquer coisa com ela, mas o meu banco continua ali, funcional e servindo a qualquer tipo de software, independente, né, do estilo ou da arquitetura de desenvolvimento. Olha só, se a gente for olhar um pouquinho no passado, as primeiras arquiteturas, elas usavam os mainframes. Os mainframes não tem aqui não, mas é como se fosse um computador principal, certo? Um supercomputador, um computador de alto desempenho como principal, e depois eu tinha, né, e ali rodavam, né, todos os programas aplicativos, e depois eu tinha várias unidades com computadores bem fracos, né, que consultavam apenas o computador principal. Então era como se fosse, eu tivesse um super máquina, que é o meu computador principal, e todo mundo acessasse essa máquina para poder consumir o sistema. E aí, né, era uma regra que acontecia muito por causa de custo. Com o hardware e o software, né, consequentemente, abaixaram e todo mundo conseguiu criar estações de trabalho, a gente conseguiu usar computadores hoje com alto poder de processamento em cada ponta. Então, onde que eu tinha computadores fracos que acessavam os mainframes, né, hoje eu tenho computadores com alto poder de processamento. Se fosse olhar a relação, hoje a gente tem mainframes em cada estação de trabalho, né?
Então, eu não preciso de um supercomputador lá servindo esses sistemas. Eu vou rodar um sistema em cada máquina. Então, cada máquina vai acessar essa, essa base, né? E essa base vai servir a todos os demais itens. E aí a gente entra na ideia do cliente-servidor, né? E aí o cliente-servidor foi desenvolvido para dividir esses ambientes, né, de computação com um grande número de PCs e estações de trabalho, servidores de arquivo, impressora e tudo mais. O que acontece? Deixa eu pegar aqui, deixa eu criar aqui uma figurinha para vocês. Pronto. Como que acontece? É basicamente isso. A arquitetura cliente-servidor é o seguinte: eu tenho um servidor, né, que é, na verdade, vou fazer ele menorzinho aqui. Ele é um computador, normalmente um desktopzão desse, né? Que vai ter um botãozinho de ligar e tal, vai estar ligado à tomada e vai estar ligado à internet. Às vezes tem uma telinha aqui do lado para mostrar alguma informação, mas normalmente nem tem tela. Certo? Então eu tenho um servidor. Servidor. Esse cara, né, ele vai servir as minhas aplicações. Como assim? Ele vai servir a todo mundo que estiver conectado, como se fosse esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar o azulzinho como a internet, ó. Certo? Então ele está ligado num aparelho que distribui a internet para outros pontos. Então eu tenho vários computadores, né, ligados. Cada caixinha dessa é um computador, tá? Vários computadores ligados aqui. Isso é uma arquitetura cliente-servidor. Então, eu vou requisitar a informação que está aqui, ó. Só que cada carinha desse é um computador normal, é um PC, igual esse que a gente tem em casa, igual lá no IFES, lembra do laboratório que a gente tinha aula? É como se fosse aquilo, várias máquinas daquela, e aquelas máquinas todas consultando um servidor. Então, tudo isso são computadores com alto poder de processamento. E aí, o que acontece? Eu tenho uma aplicação que roda aqui dentro, então eu tenho o meu app rodando aqui e a minha base de dados rodando aqui. Só que o processamento da aplicação acontece aqui, ó, no meu cliente, né? A gente chama isso de cliente gordo, né? Existe o cliente magro e o cliente gordo. Com a evolução, o cliente passou a ter os clientes gordos, né? O cliente gordo é a máquina, o computador que ele tem muito poder de processamento. Então, ele tem uma capacidade de processamento muito grande. Então, por que eu vou criar, se eu tenho muito poder de processamento aqui, por que eu vou vir jogar para cá e pedir para esse cara executar o processamento das informações? Se esse cara aqui consegue, né, em vez de eu processar aqui, eu vou fazer o processamento aqui, ó, porque eu tenho um computador com alta capacidade aqui. Então, eu tiro o custo, né, computacional desse cara. Claro, eu vou ter um custo para acessar ele, para usar a base de dados e tudo mais. Só que eu tiro um custo, né, computacional desse cara aqui e peço e jogo para esses caras de cá. Então, esses caras aqui estão processando agora. Então, isso é uma arquitetura cliente-servidor. E outra, quando todos os dados que eu preciso para rodar aqui, eles não estão aqui, eles estão aqui. Ó. Então, eu venho, consulto a minha base de dados, né, que agora é comum a todo mundo que tiver nessa rede aqui, todo mundo que tem acesso a essa rede, então está compartilhando da mesma base de dados, porque a base de dados está no meu servidor. Certo? E aí, o mais legal, esse servidor aqui pode estar na empresa e pode não estar na empresa, ele pode estar armazenado na nuvem, que é a internet, né? Ele pode estar armazenado em internet. Ele pode estar armazenado na Google,
ou na AWS, né, que é a Amazon, na DigitalOcean. Existem. Vamos colocar um monte, ó. Mais de 100 servidores ou sistemas de serviços, né, de computação em nuvem. Então, eu tiro, porque agora nem esse cara eu preciso comprar mais. Eu só compro esses, né? Essa que é a ideia do cliente servidor. O que a gente tinha visto anteriormente, só para ilustrar, que é os mainframes, deixa eu voltar aqui no texto, né? Que aí a gente consegue aproveitar o nome, mainframes. Os mainframes, deixa eu criar um novo. Assim, vou desenhar bem superficial, tá? Os mainframes funcionavam como? Eu tinha um supercomputador aqui, né? Na verdade, um computador com muita memória e com muito processador. Então vamos lá, eu ia gastar um dinheirão para comprar um supercomputador, né? Vamos colocar aí 500 GB de memória, de, GB, né? Gigabyte de memória RAM. Não, esse aí já está muito ignorância. Vamos colocar 100 gigas, né? Eu vou colocar aqui 3 processadores, por exemplo. Vai ter também 10 tera de armazenamento. Enfim, tinha um mainframe. E aí, o que acontecia? Cada unidade de trabalho que eu tinha estava, né, conectada à rede, por exemplo, né, tinha uma rede do mesmo jeito que estava, do mesmo jeitinho que estava o outro, né? Eu tenho uma rede que liga a rede. Essa rede, então, ela faz ligação com os demais membros. E aí, o que acontece? O processamento desses caras não acontecia aqui, porque eles eram fracos. Normalmente, eles só tinham uma telinha, um teclado e a interface para conectar aqui dentro. Então, você não tinha praticamente nada, né, de poder de processamento aqui. Então, quem fazia todo o trabalho era esse cara aqui. Aí, resumindo, eu tenho vários aqui fazendo a mesma coisa, né? Dependendo desse cara aqui. Então, só a telinha, só a telinha. O mais legal, se esse cara pifasse ou desse algum problema, quem trabalhava? Ninguém, porque estava tudo parado. Naquela relação lá cliente-servidor que a gente viu, se parasse um nó, os outros continuavam trabalhando independente, porque eles não precisavam daquilo, certo? A não ser que o servidor parasse, que aí era uma coisa um pouco mais séria, mas também muito mais fácil de resolver, certo? Então, essa é a diferença do cliente-servidor. Então, resumindo, eu tenho plataformas centralizadas, né? A plataforma centralizada existe um computador grande capacidade de processamento que hospeda o meu banco de dados e emula os meus aplicativos. Eu tenho o sistema de computador pessoal, que são os PCs, né, computadores que a gente tem nas nossas casas. Eles têm o seu poder de processamento, mas eles vêm ganhando maior poder de processamento com o passar do tempo, certo? Eu tenho o meu banco de dados cliente-servidor, que é aquele esquema da arquitetura que eu falei. Eu tenho uma máquina centralizada, né? Eu tenho, cliente-servidor. Deixa eu tirar um print para não confundir. Novo. Cliente-servidor. Então, eu tenho o meu servidor lá com os meus 100 terabytes de memória, com os meus 512 de memória RAM, os meus 4 processadores, certo? E aí, todo mundo que for computador, pessoal, celular, notebook, vai consumir o banco de dados que está aqui, bem como também os aplicativos e os sistemas que estiverem rodando ali. Ok? Alguém tem alguma dúvida?
Alguém aí? Beleza. Então, olha só. Um SGDB é composto por uma coleção de arquivos interrelacionados, de um conjunto de programas, que permite ao usuário ter acesso a estes arquivos e tal. É o que a gente já falou sobre SGDB, né? SGBD, né? Um grande objetivo, né, de um sistema de banco de dados é promover que usuários, né, uma visão abstrata. Isto é, eu omite certos detalhes de como os dados estão armazenados. Esse aqui é o funcionamento base, né, do sistema, dos nossos sistemas hoje. Se eu pegar aqui só para tirar um desenho, deixa eu tirar uma foto da figurinha. O que vai acontecer? Nós não. As pessoas que usam sistemas estão aqui. Eles não têm que saber o que é um SGDB, SGBD, né? Eles não têm que saber o que é um SQL, eles não têm que saber o que é um modelo conceitual. Eles têm que saber que eles vão acessar o aplicativo e vão ter acesso aos dados. Os dados, de fato, estão armazenados aqui, ó, que é a minha camada física, certo? Essa aqui é a minha camada física. E aí, esse cara aqui é onde que realmente está gravado lá no HD, né? Esses disquinhos aqui são grandes HDs que a gente ilustra. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, o meu nível externo. Esse nível externo é aonde os usuários comuns, as pessoas que utilizam os sistemas, vão fazer uso. Então, eles só vão visualizar o aplicativo. Por exemplo, como a gente falou na última aula, quem tem acesso ao banco de dados da Netflix, né? A gente vai ter acesso ao app do Netflix, certo? E aí, através do app, a gente vai chegar nesse cara aqui embaixo. Só que a gente tem que entender, nós, enquanto modelistas, né, ou quanto modeladores de dados, que existe um nível conceitual, que vai exigir, então, uma definição de um conceito para a construção do banco. Então, aqui a gente vai construir os modelos conceituais, que são as minhas entidades, igual a gente viu lá, né, se relacionando com outra entidade. E depois eu vou ter, né, o meu modelo. Aqui ele já pulou direto para o modelo. Vou colocar aqui para o modelo físico, né? Só que esse modelo físico aqui já é a implementação do banco. Vocês vão ver isso no próximo semestre lá no código SQL. SQL. Vocês vão criar os comandos SQL para criar tabela, para alimentar a tabela, enfim. Só que nesse meio campo aqui ainda, e a gente vai ver isso, tem um carinha chamado, né, aqui assim, no meio desses dois, um modelo lógico. E aí a gente vai criar, né, uma estrutura lógica, e aí não vai existir mais esses losangos no meio, sim as tabelas se relacionando uma com a outra, e aí a gente vai aprender a fazer tudo isso, né, no modelo lógico. E depois do modelo lógico, aí sim vem o modelo físico. Mas essa que é a ideia dessa disciplina, né? Trabalhar isso aqui, ó. Esse modelo lógico, modelo conceitual nessa criação dessa estrutura, certo? Então, olha só, o modelo físico é o mais baixo, né? Ele vai descrever como os dados realmente são armazenados. Nível físico, complexas estruturas de dados de baixo nível são descritos em detalhe. Então, vai ficar quase a nível hardware, né? Como que ele vai armazenar essa informação lá no HD, ou nos HDs, né? O nível conceitual, que é esse cara aqui, ele é o mais próximo de nível de abstração, né? Descreve quais dados estão armazenados de fato no banco de dados e quais as relações existentes entre eles, que é esse caso que eu mostrei aqui, ó.
um processo de relacionamento entre os meus dados, né? Porque cada quadradinho desse que é uma entidade vai gravar informações. Na verdade, vai gravar vários dados, né, de um determinado contexto. Vamos voltar aqui. E ainda fala, né, é aqui com o banco de dados inteiro descrito, em termos de pequeno número de estrutura e tal. Aqui a gente vai descrever, então, essas implementações, quem se relaciona com quem, qual que é as regras de negócio do banco. Embora as implementações de estrutura simples no nível conceitual possam envolver estruturas complexas no modelo físico, né? O usuário no nível conceitual não precisa se preocupar com isso. Eu não preciso saber como que ele vai gravar o byte lá no HD, eu não preciso. Quem faz isso é o modelo físico, né? O SGDB já tem toda essa configuração, então a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em desenhar como ele vai se relacionar com os demais objetos, certo? Aí depois a gente vai ter o nível de visões, né? Que vão ser essas visões mais externas aqui. É o nível mais alto de abstração, descreve apenas parte do banco, então o usuário precisa saber que existe um banco de dados, que a informação dele está gravada no banco de dados. As demais informações estão aí, e aí cada um pode, né, usufruir delas sem saber de detalhes técnicos. Então, quanto mais alto nessa escala aqui, quanto mais alto, quanto mais eu subo, menos detalhes técnicos eu preciso saber, certo? Quanto ao processo de armazenamento de dados. E aí, olha só, a gente começa aqui então a entender alguns itens, né, do processo de modelagem que a gente vai estar abordando. Tá vendo esses carinhas aqui? Eu gostaria que vocês, se pudessem, anotassem isso num papel, guardassem isso no coração de vocês, que a gente vai usar bastante isso. Entidade fraca, tipo de relacionamento identificador, atributo-chave, atributo multivalorado, atributo composto, e a gente vai entender a diferença desses caras, certo? E aí a gente vai ver que existem, então, relacionamentos binários, relacionamentos ternários, relacionamentos unários, que eu não descrevi aqui, mas existem. E aí, reparem só, né, pegando essa ideia, eu tenho aqui, só um minuto, eu tenho aqui, né, um processo de relacionamento binário. O que é um relacionamento binário? Relacionamento entre duas entidades. Eu tenho um relacionamento ternário, um relacionamento entre três entidades. Eu tenho um relacionamento unário, um relacionamento entre uma entidade. Peraí, como assim relacionamento entre uma entidade? Uma entidade se relaciona com ela mesma. E aí, o que acontece? A gente vai ver exemplos disso, fiquem tranquilos. Mas, olha só, tem um relacionamento binário, né? Deixa eu tirar fazer um print disso aqui, que aí eu consigo... Cadê? Novo. Pronto. Olha só. Isso aqui basicamente é um relacionamento entre duas entidades. Eu tenho uma entidade chamada empregado, e uma entidade departamento. DEP. E aqui vai ser trabalha, né? O nome desse relacionamento é trabalha. A questão é, reparem que eu tenho alguns exemplos que isso vai facilitar um pouco o nosso entendimento. Olha só. O empregado 1, ele trabalha para quem? No departamento 1. Concorda? Ó, empregado 1 trabalha para o departamento 1. O empregado 2, ele trabalha, né, para o departamento 2.
O empregado 3, ele trabalha para... Deixa eu já fazer de outra cor, que aí a gente já consegue ver. O empregado 3, ele trabalha para o departamento 1 também. Então, olha só. O empregado, vamos fazer aqui de verde também. O empregado 4 trabalha para o departamento 2. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um relacionamento entre duas entidades. Então, reparem que todo empregado, ele trabalha em algum departamento, certo? Não sei qual, ele trabalha em algum departamento. Só que os meus departamentos, eles contêm vários empregados. Repare, o meu departamento 1 tem vários empregados. Ó. Tem este, que na verdade são quem? Esse cara aqui, né? O empregado 1, o empregado 3 e o empregado 6. Então, eu falo que um empregado pode estar em um departamento. Só que um departamento pode ter N empregados. Então, eu tenho um relacionamento 1 para N, um relacionamento 1 para muitos. A gente vai entender melhor a questão da cardinalidade depois, né? Mas aqui eu tenho um relacionamento entre duas entidades. Então, eu estou relacionando isso, uma entidade com outra entidade. Tá bom? E aí, eu tenho um relacionamento ternário, que fica um pouquinho mais legal. E aí, vamos tirar um print aqui. Eu vou vir aqui. Pronto, tirei um print. Reparem que agora eu tenho um relacionamento entre três entidades. Eu tenho um projeto que eu preciso de fornecedor e preciso de peça. Então, olha só, o meu projeto J, ele precisa de quê? Ó? Da peça S1, perdão, do fornecedor S1 e da peça P1. Certo? Então, aqui estão os meus relacionamentos, tá vendo? E aqui eu vou criando, então, estabelecendo esses relacionamentos. Ó, vou trazer o risquinho aqui, ó. Vou vir com esse, ó, e para cá, certo? O outro aqui, ó, eu tô com ainda a peça 1, só que já com a peça 2. Então, esse fornecedor também vai me fornecer a peça 2. E esse cara aqui, ó, eu venho para cá, ó, eu vou pegar o fornecedor 2 para arrumar outra peça 1. Então, eu vou estabelecendo esses relacionamentos, né, de acordo com o cenário do mini-mundo que eu tiver que fazer. Aqui fica bom, fica fácil de você entender esses relacionamentos por causa desses tracinhos. E aqui você consegue ter uma visão macro, né, dos relacionamentos existentes. Mas se a gente não fizer isso, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em visualizar os relacionamentos existentes. O relacionamento unário, o binário, que é o mais comum, é fácil. Relacionamentos ternários já são um pouco mais complexos, certo? E aqui, dando continuidade, né, ao que estava aqui em cima, que ficou nessa página de baixo, eu tenho atributo derivado, eu tenho participação total, né? E a gente vai entender essa participação total lá na parte de disjunção. E eu tenho a cardinalidade. Cardinalidade, 1 para 1, 1 para N, N para N, enfim. Depois a gente vai ver porque a cardinalidade não é assim. Ela é assim. Eu tenho um mínimo e um máximo. Tá bom? E aí a gente vai estar construindo cenários ou modelos, né? Igual este aqui. Claro que este ainda está faltando a cardinalidade, certo? Mas já é um começo para a gente poder começar a trabalhar e montar esses carinhas. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Olha só, tipos de banco de dados e atribuições. Eu não vou falar que a gente já falou isso na última aula, dos bancos de dados e tudo mais.
É o mesmo material, certo? Na verdade, aqui eu só coloquei uma figurinha a mais para vocês, mas é o mesmo material, aquele da última aula, né? E aqui a gente tem uma outra tirinha, né? Banco sai normalmente e volta pela manhã. É o cara que falou, né? Um usuário falou isso aí. Mais tarde, o cliente ligou aqui furioso com o retorno que vocês deram para ele. Aí a resposta, ok, até amanhã, banco. Né? Então, assim, uma piada. É como se ele parasse de funcionar um certo período, né? Mas, enfim, é só umas tirinhas para a gente descontrair. Enfim, alguma pergunta sobre essa questão do banco de dados em si? Eu não estou dando muita ênfase a isso, porque são questões que vocês vão ver lá ano que vem. Eu só preciso que vocês tenham uma noção, né, uma base desse conteúdo para a gente poder estar seguindo a nossa disciplina. Se vocês falarem, eu continuo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu respondo. Beleza, então. Vou continuar. O material 6 é o material que a gente continua a parte de abstração de dados, né? A gente tem aqui o modelo que a gente quer desenvolver. A gente tem aqui, então, o modelo conceitual, certo? Que a gente vai querer desenvolver. E aqui eu tenho todos os meus elementos que eu vou trabalhar nessa parte conceitual da minha modelagem. A minha entidade fraca, tipo de relacionamento, relacionamento identificador, atributo-chave, multivalorado, atributo composto, atributo derivado e as participações, né, parcial e a cardinalidade. A gente discutiu isso também. E aí a gente viu que a abstração de dados, né? A abstração de dados é um composto, né? O SGDB é uma coleção de arquivos interrelacionados, mas o que eu quero mesmo é abstrair isso aí. Por quê? Quem estiver na minha parte de cima da pirâmide, ou quem são os usuários finais, não precisam entender qual é a regra lógica ou os detalhes técnicos dessa abstração aqui de baixo. Eu só tenho que clicar lá no botão do aplicativo e ele carregar as informações. Ponto. Nós que temos que nos preocupar com esses dois caras aqui, né? O nível conceitual e o modelo físico, né? E aqui no meio intermediário, o modelo lógico também, certo? E a gente falou sobre isso aqui, da independência de dados. Na verdade, ficou até redundante, né, esse material, mas o que eu quero adicionar aqui é outra figurinha, que eu tenho, né, usuários ingênuos, que são usuários leigos ou usuários comuns, programadores de aplicativos, que somos nós, usuários de alto nível, que também seremos nós, e o administrador de banco de dados, que é o DBA. Então, esse cara aqui ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o aplicativo e vai consumir a informação do banco de dados através do aplicativo, né? Nós, como programadores de aplicativos, vamos desenvolver aplicativos que vão ser estruturados e dentro dos nossos aplicativos a gente vai programá-los para consultar as bases de dados. E aí ele vai consultar a base de dados e vai retornar para o meu sistema a informação. Então o meu usuário leigo, ao usar o meu aplicativo, ele vai conseguir, enfim, usar o app, né? Usuários de alto nível, então eles vão fazer consulta, eles vão processar, eles vão criar estratégia de processamento de consulta, então eles vão trabalhar dicionário de dados, enfim. São os caras que já começam a estruturar e otimizar o banco de dados. E o DBA, que é o administrador, ele vai cuidar de tudo isso e mais um pouquinho, né? Toda essa parte do gerenciamento dos dados, do backup, recovery, o cuidado que vai ter, o dicionário de dados, a otimização do banco. Então, tudo isso é o DBA que é o responsável por estar realizando, né, ao longo da vida útil do sistema ou daquela base de dados. Certo? Alguém tem alguma dúvida?
Beleza. Na hora que a gente estiver fazendo exercício, isso vai ficar um pouco mais complicado, e aí a gente vai retirando as dúvidas lá, tá bom? É isso aí, Nicolas. Então, olha só. Nesse primeiro momento, a gente cumpriu, então, né, esses materiais, repassamos eles e tudo mais, então a gente chega aqui no nosso modelo de entidade de relacionamento, certo? Olha só, aqui eu tenho um modelo de entidade de relacionamento, eu explico o que é detalhadamente, certo? E aí eu falo o que é entidade fraca e tudo mais, beleza. Eu não vou passar esse material agora, por quê? Senão vai ficar muito massivo para vocês. A gente viu bastante conteúdo, né? Essa parte de abstração de dados, né? Por mais que a gente passou um pouco meio que superficial, é algo que a gente precisa de um tempo para digerir. Então, eu vou pedir que vocês revisitem esse material aqui, talvez amanhã, hoje à noite eu acho que não, porque seria bom vocês não, né, forçarem, ou se quiserem ver, mas amanhã novamente dar uma passada, seria muito importante para vocês fixarem esse conteúdo. E aí, eu quero, então, na próxima aula, falar sobre esse conteúdo e no próximo, esses dois conteúdos já emendo de uma vez, né? Qualquer coisa eu já trago, né? Faz o seguinte, vamos mudar isso aqui, que aí também a gente não fica forçando a barra. Pronto. Tá bom? E aí, próxima aula a gente vai falar sobre modelo de unidade de relacionamento. E aqui eu já vou colocar atividades para vocês fazerem. A atividade de vocês hoje é, né, de hoje não, né, da semana, né? É o quê? Rever todos esses slides aqui, o 1 até o 6, do 1 até o 6, rever todos os slides e fazer um resumo, né, falando ou abordando esses tópicos que a gente viu. Um resumo de 200 palavras. Vai dar um parágrafo um pouco mais, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem esse resumo para mim. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, boa noite. Hudson aqui. Vai ser enviado por e-mail, o senhor vai disponibilizar o local no AVA para envio, para upload? Eu vou colocar aqui no Ava para upload. Tá jóia, então, obrigado. Já vou até fazer isso de uma vez. Arquivo, tarefa. Eu vou até colocar aqui, ó. Só pegar o nome dele exato aqui. Certo? Faça um resumo dos materiais. Aula 1 até o MD, né? Aula 6. O resumo no mínimo 200 palavras. Tá bom? Vai dar um resumo de um parágrafo não muito grande, tá bom? Essa é a atividade que vocês têm para fazer. Vou permitir envio de arquivo e texto online, qualquer jeito que vocês mandarem. Beleza? E aí, então,
Se vocês quiserem escrever alguma coisa já, mas se vocês preferirem, vocês podem, né, fazer ao longo da semana aí, até é bom que vocês já vão revisitando. E semana que vem, então, a gente começa esse cara aqui e já dá uma beliscada nesse atributo composto multivalorado e determinante. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, então. Do mais, então é isso. Vou liberar vocês, certo? Então vocês fiquem à vontade. Forte abraço, fiquem com Deus. E qualquer coisa é só chamar lá no grupo do WhatsApp. Né? Quem ainda não entrou ou quiser participar, só vir aqui que está aqui o link para poder participar. Reparem que, né, temos lá, lembrando, a playlist que eu estou colocando aqui, então, os vídeos das nossas aulas. Vou colocar nas nossas datas, mas também vai estar lá na playlist do YouTube, ok? Forte abraço e até semana que vem. Valeu, Nicolas.